Já pensou em construir uma máquina do tempo na garagem de casa? Parece roteiro de filme, mas para um homem, essa era a obsessão de uma vida. E o final dessa história é um mistério que desafia a ciência até hoje. Prepare-se para conhecer o caso de Mike Markham, o homem que talvez tenha se perdido no tempo. Mike Markham não era um cientista de laboratório. Ele era um engenheiro autodidata, um gênio da garagem que sonhava em dominar o tempo. O quintal da sua casa parecia um ferro velho tecnológico. Cabos, bobinas gigantes, ímãs por toda parte. Seus vizinhos contavam histórias estranhas. Diziam que, durante a noite, a casa dele emitia um brilho azulado, como se raios silenciosos brotassem das paredes. O que diabos estava acontecendo lá dentro? Mike acreditava ter a resposta. Ele falava com uma confiança impressionante sobre campos eletromagnéticos, sobre as teorias de Nikola Tesla e sobre a criação de vórtices temporais. Para ele, não era ficção, era física. Ele repetia incansavelmente que, se conseguisse gerar energia suficiente, poderia abrir um portal, um pequeno rasgo no tecido da realidade. Em 1995, depois de anos de estudo e trabalho, ele montou seu primeiro protótipo funcional. O aparelho, batizado de escada de Jacó, era feito com duas enormes bobinas circulares, um laser de alta potência e uma mesa de metal no centro. Parecia algo saído de um filme B, mas os resultados foram perturbadores. Quando Mike ligou o gerador, algo incrível aconteceu. A luz dentro da garagem pareceu se dobrar sobre si mesma, como se o ar ficasse mais denso. Um gato de rua que costumava frequentar o local estava lá dentro. Por um instante, o animal simplesmente desapareceu. E quando reapareceu, segundos depois, estava com as patas queimadas e um olhar aterrorizado, como se tivesse visto o inferno. Mike não se assustou. Pelo contrário, ficou eufórico. Ele havia filmado tudo. Com as gravações em mãos, ele ligou para um famoso programa de rádio americano, o Coast to Coast AM, conhecido por abordar temas paranormais e teorias da conspiração. Ao vivo, para todo o país, Mike descreveu seu experimento com uma calma assustadora. Sua voz era técnica, precisa, a voz de alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Ele prometeu ao apresentador e aos milhões de ouvintes que, da próxima vez, não usaria um animal. Ele mesmo atravessaria o campo. Depois daquela entrevista, Mike Markham sumiu dos radares. Durante meses, ninguém ouviu falar dele. Seus vizinhos pensaram que ele talvez tivesse desistido daquela loucura. Mas então, numa noite qualquer de 1996, um estrondo ecoou pelo bairro. A energia elétrica de várias quadras caiu instantaneamente. Quando a luz voltou, a casa de Mike estava em silêncio. Um silêncio definitivo. A polícia foi chamada. Ao entrar na garagem, encontraram a cena de um desastre. Não havia sinal de Mike. No chão, apenas o anel de metal do seu dispositivo, agora completamente retorcido pelo calor, e um cheiro forte e estranho de ozônio pairando no ar. Os investigadores vasculharam a casa e encontraram seus cadernos cheios de diagramas complexos, cálculos e teorias. Em meio a tudo aquilo, uma anotação final, escrita às pressas, se destacava. Sincronizar 19,84 Hz, destino fixo. O que isso significava? Ninguém fazia a menor ideia. Mike Markham havia desaparecido. Por anos, o caso esfriou. O nome dele se tornou apenas mais uma lenda urbana sussurrada em fóruns na internet. Até que, em 2003, algo reacendeu o mistério. Uma equipe de busca e resgate, trabalhando numa área remota às margens do rio Missouri, a centenas de quilômetros da casa de Mike, encontrou um corpo. O corpo estava carbonizado, irreconhecível. As roupas eram antigas, fora de moda, e não havia nenhum documento de identificação. Mas no bolso do homem, a polícia encontrou duas coisas: um dispositivo eletrônico estranho, completamente queimado, e uma chave de carro. Uma chave fabricada em 1995. A perícia tentou de tudo, mas nunca conseguiu datar o material do dispositivo encontrado. Era feito de componentes que os especialistas não conseguiam identificar. Seria aquele o corpo de Mike Markham? Se sim, como ele foi parar tão longe, em um estado tão terrível?
Cientistas e curiosos tentaram reproduzir o experimento de Mike, seguindo os diagramas deixados para trás. Nenhum deles conseguiu gerar o mesmo efeito. Nada aconteceu. No entanto, as fitas originais que Mike gravou para o programa de rádio foram analisadas por especialistas. E eles descobriram algo chocante. As gravações mostravam anomalias elétricas reais e poderosíssimas. O campo magnético gerado na garagem de Mike ultrapassava, e muito, o limite de segurança de qualquer equipamento civil conhecido. Era uma quantidade de energia absurda para um experimento de quintal. A comunidade científica se dividiu. Alguns físicos teóricos mais ousados admitem que sim, é teoricamente possível dobrar o espaço-tempo local com uma carga de energia colossal. Mas eles também afirmam que o corpo humano jamais resistiria a um processo como esse. Seria desintegrado instantaneamente. Mas e se ele não morreu? E se a teoria mais fantástica for a verdadeira? E se o corpo encontrado no rio fosse, de fato, o de Mike Markham? Mas de um outro ponto na linha do tempo, arremessado de volta ao nosso presente em uma tentativa falha de retorno, até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com Mike Markham. A garagem onde tudo aconteceu foi demolida anos depois. No terreno vazio, uma coisa estranha acontece. A vegetação não cresce direito, como se o solo estivesse permanentemente envenenado por alguma radiação desconhecida. E os vizinhos mais antigos juram que, em noites de tempestade, ainda é possível ouvir um zumbido grave e profundo vindo do chão. Talvez Mike tenha conseguido. Talvez ele tenha dado o salto para o desconhecido e simplesmente não soube como voltar. Ou, numa hipótese ainda mais assustadora, talvez ele esteja preso. Preso entre os instantes, um fragmento de consciência girando para sempre dentro do seu próprio experimento. Seja qual for a verdade, a história de Mike Markham nos lembra que o tempo é um mistério muito maior do que imaginamos. E toda vez que um raio corta o céu, talvez valha a pena escutar com atenção. Você pode ouvir um estalo metálico ao longe, como se uma máquina, em algum lugar ou em algum tempo, ainda estivesse tentando religar o passado. Aqui neste canal, a nossa missão é desvendar os maiores mistérios do universo. Se você, assim como nós, é movido pela curiosidade, encontrou o seu lugar. Deixe o seu like para nos ajudar a continuar essa jornada. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma peça deste quebra-cabeça infinito. Obrigado por assistir e até a próxima.